Agora a gente vai continuar com a resolução dos exercícios da nossa lista de ângulos, parte 2. O exercício número 4, ele é um exercício que nos mostra duas retas paralelas cortadas por uma transversal aqui, outra transversal aqui. Qual que é a ideia? Vamos prolongar estas transversais. Então, eu vou prolongar essa aqui. O que eu preciso achar? O meu ângulo alfa, certo? Então, se eu prolongar para cá, eu já tenho uma boa dica de como resolver o meu problema. Poderia prolongar para o outro lado? Poderia também. Lembra que na primeira lista de ângulos parte 1, eu fiz a correção e eu mostrei para vocês que daria para fazer tanto prolongando uma reta quanto prolongando a outra. Fica a critério de vocês. Agora eu vou fazer só uma opção para a gente agilizar o vídeo. Então, prolonguei essa daqui. O que eu sei de informações aqui? Eu sei que... Deixa eu fechar isso aqui. Aqui eu tenho 30 graus, porque são ângulos opostos pelo vértice. Vamos olhar aqui. Essa reta está sendo cortada por essa transversal e aqui eu tenho um ângulo de 140. Portanto, quando eu prolongo essa transversal, a reta paralela na mesma posição, eu também tenho um ângulo de 140. E aí aqui, considerando que nós temos ângulos suplementares, olha aqui, se eu faço uma linha reta, o total é um ângulo, vou trocar de cor, um ângulo de 180, portanto, se esse é 140, falta 40 para chegar no 180. E aqui eu vou ter um ângulo, que eu vou marcar em vermelho, que eu não sei quanto é. Notem que alfa, ele dá essa volta inteira aqui. Portanto, o que eu posso perceber? Quando alfa está... A parte de alfa que está nesta linha aqui, que seria... Vou trocar de cor de novo. Que seria... Vou pegar esse cinza. Que seria essa parte aqui, ó. Essa parte, por estar indo de um lado até o outro aqui da mesma semi-reta, no mesmo segmento de reta, eu sei que isso vale 180 graus. Isso é um ângulo raso. Então, o meu alfa vai ser 180 mais essa parte vermelhinha. E aí eu faço esse ângulo marcado completo. Para eu saber a parte vermelha, eu vou usar aquilo que a gente viu sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou chamar isso aqui de x. Então, eu sei que 30 mais 40 mais x vale 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Esse aqui são os ângulos, símbolo de ângulo, internos do triângulo. Não confundam com esse outro 180, que não tem nada a ver com o ângulo interno de triângulo. Isso aqui eu estou olhando que é um ângulo raso. Então, aqui eu tenho 30 mais 40 vai dar 70, então eu sei que x é 180 menos 70, portanto, meu x vale 110. Ou seja, a parte vermelhinha é 110, a parte cinza 180, então meu ângulo alfa, que é o que eu quero, é 110 mais 180, portanto, 290 graus. Beleza? Sempre a dica é prolonga. Você pode até prolongar as duas e ver o que você acha melhor, mas escolhe uma e começa a prolongar para ver o que vai acontecer. Então, agora a gente vai para o próximo exercício, que é novamente um exercício de relógio. Então, vou trazer de volta aqui aquele nosso reloginho. Um relógio marca, num certo instante, 1h e 15 minutos. Admita que o ponteiro dos minutos, a partir desse instante, se movimente 36 graus. Nessas condições, o novo horário apresentado pelo relógio é...
Então, novamente, vamos relembrar, acho que eu estou no vermelho, vou colocar aqui de novo. A questão do ponteiro dos minutos, tá? Não tá aparecendo porque eu estou na camada errada. Aqui. Dos minutos. Então, o que eu tenho? Relação de ponteiro dos minutos. A gente fez no início desse vídeo, na primeira parte da correção dessa lista. Então, eu sei que o ponteiro dos minutos em 60 minutos anda 360 graus, ele dá uma volta completa. Então, em 1 minuto, quantos graus ele vai andar? A gente lembra que x vai ser igual a 360 dividido por 60, que é 6 graus. Lembra? Então, sempre o ponteiro dos minutos anda 6 graus por minuto. Ok? Se ele andou 36 graus, eu posso pensar que se ele andou 6 a cada minuto, em 36 graus, basta dividir 36 por 6, que vai dar 6. Então, ele andou 6 minutos. Ele fez 6 vezes esse movimento de 6 graus para chegar nos 36 graus. Outra opção, em vez de ter feito a minha regrinha de 3 clássica para achar em 1 minuto, eu preencheria aqui 36 graus e veria quantos minutos dava. Também vai dar 6. E aí eu sei que horas eram 1h15, 1h15 minutos. Se eu adicionar 6 minutos, 15 mais 6 vai dar 21, que é a letra E. Esse aqui é bem tranquilinho também. Agora eu vou apagar o reloginho. Então vamos lá. Na figura abaixo, novamente duas paralelas e uma transversal. As retas R e S são paralelas, cortadas por uma reta T. O ângulo alfa na figura vale, então eu quero saber este ângulo aqui. O que tem esse exercício de diferente? Eu escolhi um ângulo que tenha letras nas suas medidas, para que a gente não fique sempre só com medidas numéricas. Mas o fato de você ter uma letra não muda a questão de que este ângulo vai ter toda essa medida que está escrito aqui. E aí, pelo posicionamento também, lembra? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, se eu estou nessa posição aqui, vou marcar, sei lá, com uma estrelinha, que é a posição que está assim, na outra reta, quem está na mesma posição também tem o mesmo valor. Então, o que eu sei aqui é que alfa vale 3x. É a primeira relação que eu tenho, eles são iguais. Segunda relação, quando eu olho para alfa e agora para o 2x mais 80, eu estou vendo que os dois juntos formam um ângulo de 180. Então, 2x mais 80 mais o alfa, todo esse pedaço aqui, vale 180 graus. Ângulos suplementares. E aí, eu posso substituir o valor. Eu não sei que alfa vale 3x, porque quando eu substituir por 3x aqui, eu fico com uma única incógnita. Assim, com x e alfa, eu não consigo resolver. Eu vou ter 2x mais 80 mais 3x é 180. Isso me dá que 5x vale 100 e x, então, vale 20. Muito cuidado neste ponto, porque nós temos uma alternativa aqui que está marcando 20, para os apressadinhos que não prestam atenção em qual é a pergunta. Chegou no 20, já marca a resposta e vai para a próxima. Cuidado. Ângulo alfa. Eu tenho que voltar aqui. Então, meu alfa, ele é 3 vezes o x. Eu achei o x, que é 20. Então, alfa, na verdade, é 60, que é a letra A. Ok? Em alguns
exercícios eu vi que apareceu 2x mais 80 igual a alfa. Olhem só, isso aqui não é verdade, tá? Eu tenho que o 2x mais 80 é um ângulo muito maior que o alfa. O meu alfa vale 60. Então, esse outro aqui vale 120. Eu não posso dizer que um lado é igual ao outro. O que eu posso afirmar é que a soma deles dá um ângulo de 180. E é a partir daí que eu vou trabalhar, tá bom? Então, próximo exercício. Aqui, novamente, é o último exercício. Eu tenho duas retas paralelas e aqui eu tenho essa transversal aqui, eu tenho essa transversal e essa. Aqui são 3 retas transversais. Eu tenho alguns caminhos para resolver esse exercício. Vou fazer um deles, que é para a gente identificar, não vou fazer todos, mas tem várias opções, né? É só tentar fazer esse esquema de vou prolongar as retas e aí a gente vai ver o que consegue. Então, vamos começar o seguinte. Eu vou prolongar esta daqui. Ah, não, queria de azul. Prolongar esta. Vou prolongar esta. E eu também posso prolongar esta. Nos dois lados. Ela deveria ir para lá. Como não cabe na folha, eu vou dar uma quebradinha aqui, só para o desenho não passar. Mas lembrem-se que todo prolongamento tem que ser reto. Eu não posso criar um outro ângulo aqui, eu tenho que fazer um ângulo assim, ok? Mas senão não vou ter folha para escrever. Mas a ideia é que seja por aqui. Aliás, inclusive eu vou fazer de outra cor, porque daí fica caracterizado que esse aqui não tá exatamente como eu gostaria. Eu vou o máximo que eu puder aqui, tá? Aí eu posso prolongar ainda um pouco aqui. Então, vamos lá. Aonde eu preciso achar a resposta? Eu preciso saber quanto vale esse alfa aqui. Vou tirar dessa opção aqui. Eu tenho várias possibilidades. Então, vamos lembrar uma que ajuda a gente, que vai bem rapidinho, é lembrar que aqui, na hora que eu prolonguei, eu delimitei alguns quadriláteros. E por quadrilátero, a gente entende qualquer figura de 4 lados não precisa ser quadrado, nem retângulo, nem uma figura regular. Então, vou fazer de verde os quadriláteros que eu tenho aqui. Eu tenho um quadrilátero aqui. Eu tenho também um outro quadrilátero aqui. Ok? Com qualquer um desses dois, eu estou envolvendo alfa. Nesse caso do de baixo, eu envolvo diretamente o alfa. No caso do de cima, lembrem aquilo que eu falei, o prolongamento da reta, ele tem que seguir em, obviamente, linha reta. Então, aqui eu tenho um ângulo suplementar. Portanto, aqui eu vou ter o suplementar de alfa, ou seja, 180 menos alfa, que é o total de 180, tirando essa parte do alfa, é a parte que me sobra aqui. Então, eu também envolvo alfa quando eu trabalho aqui. Aqui também eu tenho um triângulo, que eu tenho o 60, aqui eu tenho outro ângulo de 180 menos alfa. E aqui eu tenho um ângulo que é o mesmo dali de cima, que eu não sei qual que é, então isso não vai me ajudar. Vamos trabalhar então com o quê? O que parece mais fácil aqui? Eu acredito que trabalhar com o quadrilátero de baixo seja mais fácil. De que forma? Então vamos fazer o seguinte. Eu sei que aqui eu tenho 40, suplementar de 40 é 140, pois a soma tem que dar 180. Eu tenho aqui 60, suplementar de 60 é 120, pois a soma é 180. E esse aqui?
Notem que aqui eu estou cortando no prolongamento dessa reta cinza aqui. Eu tenho paralelas aqui. Portanto, esta posição aqui é a mesma que esta posição aqui. Olhem só. Então, eu posso usar a propriedade que me fala que os ângulos que estão nas mesmas posições têm o mesmo valor. Então, eu sei que esse aqui vale 30. Com isso feito, soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vale 360 graus. Não se confundam. Então, o que eu tenho? 140 mais 30 mais 120 mais o alfa que eu quero, 360. Com isso, eu vou somar isso aqui. Isso aqui vai dar 150 mais 140 dá 290, então alfa é 360 menos 290. Portanto, alfa vale 70 graus, que é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Então, a gente sai por quadriláteros. Dá para fazer por triângulos também? Dá. Mas aí, eu vou deixar para vocês. Lembra esse triângulo que eu fiz aqui? Esse ângulo aqui, eu não sei logo de cara. Mas olhem que aqui eu também tenho 30 para cá. O suplementar do 40 é 140, então eu tenho um triângulo aqui, tá vendo? Eu acho esse aqui. Se eu acho esse aqui, eu acho o de mesma posição aqui, que é o oposto pelo vértice a esse, então vai dar o mesmo valor. Também é outra opção por triângulos, ok? Qualquer dúvida, então, eu estou à disposição. Lembrem-se de participar dos plantões, fazer as perguntas na plataforma. Eu espero que isso ajude vocês e até a próxima lista de correção.